The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, meu nome é Eric Jamois. Obrigado por se juntar a mim neste tutorial interativo do AdMatch Predictor dedicado ao HTTPK. Então, nossos tópicos de hoje vão abordar a simulação HTTPK. Vamos passar pelo cálculo do percentual de FA, que é a fração absorvida, e do percentual de FB, que é a fração biodisponível. Vamos passar por análise de sensibilidade de parâmetros e estimativa de dose, assim como a geração de curvas de concentração plasmática ao longo do tempo. Também veremos como você pode usar valores experimentais como parte das simulações. Há muita coisa para abordar, então vamos começar. As ferramentas HTTPK podem ser encontradas na seção de ferramentas e em simulação PK. E você verá no menu lateral do Lucas aqui, %FA e %FB, estimativa de dose, curva de tempo CP e análise de sensibilidade de parâmetros. Agora estão acinzentadas porque não tenho nenhum conjunto de dados carregado. Então, e eles também ficaram acinzentados nos ícones. Então temos ícones para %FA e estimativa de dose. Curva de tempo CP e uma análise de sensibilidade de parâmetros. Agora vamos carregar um subconjunto de compostos. Na verdade, é um subconjunto do conjunto de diversidade Anamine. Acho que o conjunto completo tem um pouco mais de 10.000 compostos. Então eu peguei 2.000 compostos. Um subconjunto que deve ser suficiente para o propósito do nosso trabalho de hoje. Acabei de abrir este arquivo SDF e a primeira coisa que vamos fazer é calcular as propriedades físico-químicas desses compostos. Então, para fazer isso, vamos em Dados e calcular as propriedades ADMET. Não precisamos de transportadores, metabolismo, toxicidade ou descritores de modelagem. Só precisamos dos descritores físico-químicos. Na verdade, você não precisa deles necessariamente para calcular os parâmetros HTPK, porque o software executará os modelos necessários nos bastidores para alimentar o cálculo HTPK. No entanto, como você verá mais adiante, precisaremos dessas propriedades físico-químicas como parte do trabalho de análise que se seguirá. Então vamos calculá-los. Isso é bem rápido. Já passamos por esse exercício antes. E, como sabemos, o software é multithread. Assim, o cálculo dessa propriedade ocorre de forma bastante rápida. Assim, recebemos de volta os valores calculados para as nossas propriedades. E agora vamos abordar propriamente dito o HTTPK. Então podemos simplesmente usar este ícone, porcentagem de A e porcentagem de B, aqui que configura nosso cálculo. Observe que há duas fisiologias disponíveis, rato e humano. Você não pode calcular para ambos ao mesmo tempo. É um ou outro, e o mesmo vale para a forma de dosagem. Comprimido de liberação imediata ou bolos intravenoso. É um ou outro e vamos selecionar comprimido de liberação imediata para o propósito deste exercício. Agora, para as doses é um pouco diferente. Por padrão, o software já tem a dose de 10 miligramas inserida. Perceba que você pode, é claro, alterar isso, mas também pode inserir múltiplas doses. Então, caso queiramos
executar múltiplas doses, que é o que vamos fazer, vamos usar doses de 1 e 100 miligramas. Você pode simplesmente inserir esses dois números separados por ponto e vírgula sem espaço. Outra coisa a qual quero chamar sua atenção é o fato de que, neste menu lateral aqui, se você tivesse uma coluna que contivesse doses diferentes para cada composto, você poderia direcionar o software para essa coluna de doses e o software executaria, claro, não temos essa coluna aqui, mas se você tivesse uma coluna de doses, poderia direcionar o software para essa coluna específica e ele executaria uma dose diferente, potencialmente para cada composto. Essa é uma opção bastante útil. Um dos grandes diferenciais deste programa é que ele pode funcionar inteiramente a partir da estrutura ou usar uma combinação de dados experimentais e simulação. Então, nesta primeira execução, vamos trabalhar inteiramente a partir da estrutura, usando as configurações padrão, certo? Então, para calcular a fração absorvida, ou seja, a porcentagem de A e a porcentagem de B, ambas estão marcadas agora, então ele vai calcular as duas e novamente para doses de 1 e 100 miligramas. E a única coisa que você realmente precisa fazer para começar é apertar o botão de executar, então vamos fazer isso agora. Agora, assim como outros cálculos que vimos no software, esses cálculos são multithread, então também são extremamente rápidos. Estamos processando mais de 100 compostos por segundo e este é apenas um laptop comum. Não há realmente nada de especial nele. Então vamos lá. Recebemos várias e importantes colunas de saída, incluindo o percentual de FA para a dose de 1 miligrama. No entanto, se olharmos atentamente para o lado direito, também temos a apresentação completa disso. A saída detalhada para a dose de 100 miligramas está claramente visível aqui. Então, novamente, temos uma saída duplicada para as doses de 1 miligrama e 100 miligramas. Temos o percentual de FB, novamente, fração absorvida. Desculpe, percentual de FA, fração absorvida. Percentual de FB, fração biodisponível. Cmax sublinhado 1 para humano. Na dose de 1 miligrama, é isso que o 1 significa. Esse é o Cmax, que é a concentração plasmática máxima atingida. Tmax é o tempo em que essa concentração máxima é atingida. Depois temos a AUC para a tal última dose e também a AUC INF de infinito, que é a AUC do zero ao infinito. Então temos o clearance total estimado e também temos aqui no final os termos individuais de clearance de cada item. Temos T1 sobre 2, ou seja, meia vida estimada para o composto. E também temos o volume de distribuição humano que é usado na simulação. Então, há bastante resultado aqui, alguns dados muito úteis, e vou mostrar o tipo de análise que você pode realizar com esse resultado. É bom ter dados, mas você também tem muitas ferramentas à sua disposição para analisá-los de forma significativa. Uma das coisas que podemos fazer com muita facilidade neste gráfico é plotar por %FA na dose de 100 miligramas em comparação com a porcentagem de absorção na dose de 1 miligrama. E o que isso vai nos mostrar é que na diagonal teremos os compostos para os quais a fração absorvida é independente da concentração. E então, os compostos fora da diagonal são aqueles para os quais a fração absorvida depende da concentração. E na medida em que isso ocorre, a porcentagem de FA na dose mais alta de 100 mg é sempre menor do que a porcentagem de FA em 1 mg. Claro, quanto maior a dose, menor é a fração absorvida prevista. Então, e uma das coisas que podemos fazer facilmente é, na verdade, colorir esses compostos de acordo com
a solubilidade. E agora você vê, o motivo pelo qual nos preocupamos em calcular algumas dessas propriedades físico-químicas como parte deste exercício é porque elas se tornam realmente úteis mais adiante para analisar seus dados. E se você fizer isso, verá que a maioria dos compostos que estão nessa diagonal independente da concentração são aqueles que estão previstos para ter alta solubilidade, enquanto os que estão fora da diagonal, os compostos dependentes da concentração, ou pelo menos os compostos previstos para serem dependentes da concentração, são aqueles que podem ter problemas de solubilidade associados a eles. Então, novamente, essa é uma análise bastante interessante que podemos fazer. Também podemos mostrar o percentual de FA em uma determinada dose, percentual de FB em relação ao percentual de FA. Novamente, não vamos colorir nada neste momento. E, na verdade, queremos o inverso. Então, percentual de FA em 1 miligrama versus percentual de FB de 1 miligrama, e lá vamos nós. O que isso está nos mostrando aqui é, novamente, percentual de FB no eixo y, percentual de FA no eixo x. E o que vemos é que na diagonal temos compostos para os quais não há muita diferença entre o percentual de FB e o percentual de FM. Ou seja, eles não são muito metabolizados, porque essa é a diferença entre a fração absorvida e a fração biodisponível nesta simulação. Existe o metabolismo entre as duas. Então, os compostos mais interessantes seriam aqueles que têm tanto alta fração absorvida quanto alta fração biodisponível. E então vemos que aqui, por exemplo, temos compostos que são previstos para ter uma alta fração absorvida. Mas provavelmente há muita atividade metabólica associada a eles, e é por esse motivo que a fração biodisponível deles é consideravelmente menor. Então, novamente, essa é outra maneira de olhar, de analisar esses compostos. Outro gráfico interessante, talvez, para observar o percentual de EFA novamente. Podemos considerar, por exemplo, 1 miligrama como uma função da permeabilidade. Então, este é o modelo S plus PF para nós. Certo, e não vamos nos basear em nada para colorir neste momento. Mas o que nós realmente vemos é que os compostos que tendem a ter maior permeabilidade, e isso está de acordo com o nosso modelo de permeabilidade jejunal efetiva, são aqueles que, segundo as previsões, apresentam maior permeabilidade jejunal e, segundo as previsões, também apresentam uma alta fração absorvida. No entanto, existem compostos que fogem dessa relação. E, novamente, se colorirmos nossos compostos de acordo com a solubilidade, e vamos colocar a solubilidade na escala logarítmica. Aqui você vai notar que os compostos que fogem dessa relação geral são aqueles que, segundo as previsões, apresentam menor solubilidade, e esses são chamados de compostos limitados por solubilidade. E agora também podemos fazer o oposto. Então, podemos colocar o percentual de FA em relação à solubilidade e vamos colocar isso na escala logarítmica e então colorir por caminho. E temos uma relação semelhante, onde os compostos que são previstos como mais solúveis tendem a ter uma fração absorvida maior, mas existem compostos que fogem desse comportamento geral, e esses são os chamados compostos limitados por permeabilidade, que estão mostrados aqui em vermelho. Então, esse é um comportamento interessante. Existe, na verdade, um artigo muito bom de Hendrickson e colaboradores que vou mostrar brevemente. É de Hendrickson, Sanchez Félix e do nosso próprio Michael Bulger, que acabou de se aposentar da nossa empresa, esteve conosco por, acho que mais de 26 anos.
e contribuiu para este artigo que faz uma análise muito semelhante, onde você realmente tem o gráfico tridimensional. O que eu mostrei para vocês foram essencialmente projeções 2D deste enredo. E então temos aqui as 4 classes de compostos da classe 1, que possuem alta solubilidade e permeabilidade, e os compostos da classe 2, que possuem baixa solubilidade, que é limitante, e alta permeabilidade. Depois você tem os compostos da classe 3, que são o oposto, baixa e limitante permeabilidade e solubilidade não limitante. E então há compostos que são limitados tanto pela permeabilidade quanto pela solubilidade, chamados de compostos da classe 4. Então, novamente, o que mostrei para vocês anteriormente nesses gráficos que podemos olhar novamente, este gráfico em particular é uma espécie de projeção daquele gráfico. Espero que vocês tenham achado isso interessante. E isso, na verdade, nos leva ao tema da análise de sensibilidade de parâmetros, porque vimos isso novamente. Alguns desses compostos podem ser limitados tanto pela permeabilidade quanto pela solubilidade. Então vamos ver como podemos analisar isso com um pouco mais de detalhe.